Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 15 de outubro. Estou terminando de ler o livro do profeta Zacarias. Capítulo 12. A destruição dos inimigos do povo de Deus. O arrependimento e a purificação de Israel. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração, a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e como um facho entre as gavelas. E à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém. E o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. É bom prestar bastante atenção nesse versículo aqui, Zacarias 12, 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimon no vale de Megido. E a terra pranteará, cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte e suas mulheres à parte. Todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Esse A é craseado. Zacarias, capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória.
E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E será que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, : não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o traspassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Mas dirão, : não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, : que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, : são as feridas que fui ferido em casa dos meus amigos. Esta profecia aqui é sobre Jesus Cristo, que Zacarias está profetizando. O pastor ferido, o juízo final, a exaltação da igreja. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, : é meu povo. E ela dirá, : o Senhor é meu Deus. Glória a Jesus. Zacarias, capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até ao mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar.
desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. 2 pontos. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata, e vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos santidade. Como virou a página aqui, eu cortei a palavra. Vou completar o versículo, vou ler de novo o versículo 20, do capítulo 14 de Zacarias. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, 2 pontos, santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E não haverá mais cananita na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do livro do profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias tem 14 capítulos e 211 versículos. Você ouviu a leitura do dia 15 de outubro. Eu espero você na próxima gravação, que estarei lendo e gravando o último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, que tem apenas 4 capítulos. Então, eu sempre estou te falando, a você que está ouvindo a leitura, que é bom ouvir a leitura da Palavra de Deus, é bom estar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial, mas a Bíblia é um livro que todo cristão deve ler muitas vezes, estudar muitas vezes, pesquisar dentro da própria Bíblia, a história bíblica. Eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou Bíblia. Eu gosto de estudar a Bíblia,
eu gosto de pesquisar na Bíblia, eu gosto de pregar sobre a Bíblia, dar estudo sobre a Bíblia. Eu não sou uma pessoa, eu não sou uma teóloga, eu não fiz teologia, eu não fiz seminário. Eu estou sempre dizendo, o conhecimento que eu tenho é o conhecimento que a Bíblia me dá, é o que está escrito na Bíblia. Eu não acrescento e nem tiro. Por quê? Vou repetir um versículo que está em Apocalipse, capítulo 22. Eu estou sempre lembrando este versículo para os alunos que eu dou aula na Escola Bíblica Dominical para a classe do discipulado. Depois que eu li na Bíblia 2 versículos, que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, que diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então eu sempre digo, se tem tudo na Bíblia para que nós venhamos a falar, pregar, ensinar, por que que eu vou procurar outros livros que não foram escritos por inspiração divina? A Bíblia foi divinamente inspirada. Então, eu sei falar sobre a Bíblia. Eu sei pregar o que está na Bíblia. Fora da Bíblia, eu não encontro mensagens para estar ministrando no púlpito da igreja, para estar procurando histórias para estar pregando. Todo pregador da palavra de Deus, todo homem, toda mulher que ministra a palavra de Deus, eu não estou dizendo com isso que nós não devemos ler outros livros, não estou dizendo com isso que não devemos buscar conhecimentos mais, mas para pregar a palavra de Deus é a Bíblia, e não acrescentar e nem tirar. Está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a escritura divinamente inspirada. Então, tem tudo aqui na Bíblia. Então, por quê que às vezes você vai em algum lugar, em alguma igreja, em algum culto, para ouvir a palavra de Deus, e pregadores que são eruditos, eles saem da Bíblia e pregam coisas que estão em livros históricos. Mais uma vez eu digo, eu não sou contra. Porém, quando se trata de pregação da palavra, para evangelizar, para exortar, para redarguir, para corrigir, é a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então são as Escrituras que testificam de Jesus. Eu estou sempre dizendo isso, estou sempre falando, lembrando, porque eu sei que algumas pessoas vão ouvir esta leitura. Eu estou te alertando, cuidado, não acredite em tudo que você está ouvindo, não. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, o Senhor Jesus disse assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, por que que eu vou errar pregando ou falando o que não está na palavra de Deus? Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu tenho temor do que eu prego, do que eu falo, do que eu ensino. Sou bem pequenina. Eu sou
o menor do grão de areia na terra, vamos dizer assim, em relação aí aos grandes pregadores. Eu não concorro com pregadores, mas eu tenho certeza que se eu falar alguma coisa em alguma pregação, em algum ensino, eu não vou falar nada que não está na Bíblia. Eu não estou preocupada que seja um discurso encantador, que venha empolgar a plateia, o auditório, as pessoas. Eu quero saber se quando eu terminar a pregação, se alguém vier me perguntar, irmã Neuza, onde está escrito isso que a irmã pregou? Eu vou mostrar, vou dizer, está aqui na Bíblia. Irmã Neuza, mas aquela profecia que a irmã disse que o profeta tal profetizou, está onde? Está aqui na palavra de Deus. Mas irmã Neuza, a irmã disse que o profeta Jeremias foi chamado de mentiroso. Onde está escrito? Está aqui na palavra de Deus. Então, eu digo para você, estude a Bíblia, leia a Bíblia e pregue a Bíblia. Assim nós não vamos errar. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço. Obrigada por me ouvir e até a próxima gravação, se assim Deus permitir. Amém.